paz do Senhor Jesus, você mesmo que eu estava esperando. Vamos orar para iniciar a nossa leitura de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te louvo, Senhor, pela vida de cada inscrito que estão aqui comigo, pela vida daqueles que acabou de chegar com o propósito de ouvir a tua palavra. Sim, Senhor, que o Senhor os ajude, que o Senhor dê forças, aplane suas carreiras e que seus corações sejam realmente trocados e transformados através da leitura da tua palavra. Que o Senhor nos ajude. Nos tome, Senhor, por sua mão poderosa e não nos deixe tropeçar. Que o Senhor nos livre de cair em tentações e perdoe-nos, Senhor, pois somos pobres, cegos, nus, miseráveis, Pai. E o Senhor é um Deus bom, um Deus santo, um Deus poderoso, que pode tudo e todas as coisas. Obrigada por ter, até aqui, Senhor, estado conosco. Continue, Pai, assim, amanhã e sempre. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. E amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Jó, capítulos 13, capítulos 12 e o 14, Salmo 100 e Apocalipse, capítulo 13. Jó, capítulo 12, diz assim: Jó. Então Jó respondeu: sem dúvidas, vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça. O destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. E aqueles que provam a Deus estão seguros. Aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles nos ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora? E a mão do Senhor fez isso. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras, como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca, e a solta devastam a terra. A ele pertence a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite o sacerdote e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandezas às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular no deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são remédios que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Preste atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia. Se no mínimo vocês fossem parciais, o esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se, deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Porque me ponho em perigo e toma minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação. Pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escute atentamente as minhas palavras, e os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que eu preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só essas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão
e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados. Da minha juventude, acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim, o homem me consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar no homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste os limites, que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim como o cheiro da água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro, e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora, e o leito do rio perde as águas e seca. Assim, o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me pusestes um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas no saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras, e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia, e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Glória a Deus. Salmos 100. Perdão. Salmo 100. Para a ação de graças. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem tudo ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Apocalipse 13. A besta que subiu do mar. Vi uma besta que subiu do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder
para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, a besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem beber, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Amém? Estas foram as leituras diárias de hoje. E amanhã, não esqueçam, estaremos aqui, se Deus permitir, se Jesus não vir. Não esqueçam, falta 4% da Bíblia para ser lida. Então, falta pouquinho para concluirmos a leitura de toda a Bíblia. Continua aqui, não desanima, fica firme. Que Deus te abençoe.